Dando um pouco mais de detalhes sobre o trabalho. Então, essa rede, então, que a gente está cobrindo é uma rede de quem fala com quem, né? A gente pode assumir essa rede é uma rede social, né? Os celulares são usados para comunicação pessoal, normalmente, principalmente em 2007, né? Era principalmente comunicação pessoal, não tem muito comercial, não entra. É lógico que você ficar um tempão num 0800 e tudo mais, você vai tá contabilizando um erro aqui nessa conversa. Mas o que mais? A ausência de um diretório central de telefones, né? Ou seja, você precisa trocar um número com uma pessoa para poder ter o acesso, para ter o número dela, né? Então, assim, não tem uma forma de você sair buscando os números de telefone. A princípio, você precisa conseguir por ela mesma, ou por um amigo, quer dizer, que é a forma de contato social, né? E, então, usuários os nodos são usuários de celular, e as arestas, olha só, eles trouxeram uma forma aqui de conectar as pessoas que fazem parte realmente de uma conversa particular e excluir aquela conversa comercial que você ficou um tempão ali tentando cancelar a TV a cabo, enfim, para poder não contabilizar aquilo ali, ó, é uma ligação de um para o outro, né? Em ambas as direções, ao longo de períodos de observação de 18 semanas. Ou seja, tem que ter ligado e tem que ter recebido ligação para poder conectar a aresta. E aí vai contabilizar a força do link, é o número de minutos gasto ali naquela conversa, no total, certo? Então, se eu liguei muito para uma pessoa e ela me ligou muito, né, a gente tem um elo forte, tá? Tem ruído nisso? Claro que tem, né? Qualquer dado empírico, ele tem seus ruídos, mas acho que isso aqui captura bem a ideia de uma conexão de força do link e de relação social, né? Para tentar verificar a teoria de força dos links aqui, de pontes e tal. Vamos ver como é que faz isso. Para fazer as análises, né, nesse paper, eles precisavam de uma métrica para dizer o quão próximo de uma ponte uma aresta era, né? E como que eles fizeram isso, né? Pegaram a ideia aqui é o conhecido Jacquard Index, tá? Você pega dois nodos, Jacquard Index você pega a interseção sobre a união, né? Aqui no caso eu estou pegando dois nodos que eu estou querendo ver a aresta, né, entre eles, se ela tem cara de ponte ou não. E aí eu vou medir o quê? A interseção dos amigos. Desculpa, no denominador eu vou usar a união, que é todos os nodos que estão todos os possíveis nodos aqui que são vizinhos desses caras. E na interseção, né, eu vou usar aqueles que estão em comum. Nesse caso aqui não tem nenhuma. Os vizinhos desses caras, os amigos desses caras, né, tirando a aresta que eu estou observando, né, não há nenhum nodo em comum, tá vendo? Então, é zero nesse caso. Nesse caso aqui, ó, eu tenho então 6 nodos no denominador, tá vendo? Ó, 3 em cima e 3 embaixo. Esses dois aqui são os que eu estou considerando, né? Porque eu estou observando a aresta entre eles, verdinho aqui. E aí eu vou fazer a interseção é quem? Esse cara aqui e esse cara aqui, ó. Eles aparecem no conjunto de vizinhos desse cara e no conjunto de vizinhos desse cara, tá? Tá em inglês aqui, mas ó, N de I é conjunto de vizinhos de A, né? Na verdade, devia ser de I, né? Conjunto de vizinhos do nó do I. Então, aqui eu tenho 2 dividido por 6, um terço. Aqui eu tenho, então, denominador 6 e no numerador eu tenho ó, 1, 2, 1, 2. Então eu tenho 4 por 6, dá 2 terços. E aqui está todo mundo conectado entre si. Esse cenário aqui, onde está todo mundo conectado entre si, e esse daqui, onde não há nenhuma conexão formada, eles são bem mais raros, né? Esses são, quanto mais próximo aqui, né, de uma ponte, né, a gente já discutiu isso um pouco, no dado empírico é muito raro você ter uma ponte realmente assim que você desconecta e dois componentes ficam completamente desconectados. Então, a gente tem que ter aquela medida de extensão da ponte, né, que foi o que o primeiro trabalho trouxe, né? Agora,
essa métrica aqui, ela captura de uma forma interessante, fácil de calcular, né? Essa ideia se parece com uma ponte ou começa a ter conexões entre si e vai deixando de ser uma ponte, tá? Então captura bem a ideia que a gente quer aqui, né? E aí você consegue quantificar a coisa em cima disso daqui. Vamos ver os resultados desse trabalho. Bom, então vamos entender aqui o principal gráfico, né? O principal resultado que eles apresentam nesse trabalho. Aqui, no eixo X, eles vão mostrar o peso das arestas. Aqui está o peso das arestas. Porém, eles mostram de uma maneira interessante que é para a gente verificar essa correlação com o overlap da vizinhança, né? Com sobreposição da vizinhança. Então, aqui, eles ordenaram o peso, né, as arestas pelo peso. Eles juntaram todas por percentil, né? Estão mostrando aqui por percentil, né? E mostrando a medida, né? Elas estão ordenadas de acordo com o seu peso, né? E no eixo Y, então para cada aresta ordenada de acordo com o peso, ele vai exibir no gráfico o overlap da vizinhança. Então, ou seja, a gente sabe que isso aqui está crescendo e à medida que cresce, a gente quer saber se o overlap da vizinhança também cresce. É essa a ideia. A hipótese aqui é exatamente essa. O overlap da vizinhança deve crescer à medida que a força do link cresce. Então, só para não ficar tão abstrato aqui, vamos desenhar aqui. Ó. Então, esse overlap zero é o caso ponte, né? Onde a gente tem aqui um nodozinho, uma canetinha aqui que vai ficar melhor. Senão... Aí, ó. Então, aqui, ó, você tem aquela pontezinha, né? Então, isso aqui é zero. Tem overlap nenhum entre esses caras. Aqui, 0.2, vamos dizer que no final da figura aqui, a gente já tem aquele cenário onde você tem algum overlap, né? Um terço, que é aquela da figura passada, né? A gente tem aquela coisa que depende, então, de quantos são a união, né? A coisa não é tão exata aqui, mas já existem alguns triângulos sendo formados aqui, tá? A gente está com um valor máximo aí que chegou aqui, ó, não chegou em 0.2. A gente não tem essa situação de interseção sobre união dando um terço, não, nem 0.2, nem um quinto. Tá? A gente tem um valor abaixo ainda disso. Tá? Então, aqui está ordenado, então à medida que eu tenho um link mais forte, né, eu tendo a, né, à medida que o meu link é mais fraco, olhando para cá, né, à medida que minha força do link está mais fraca, eu tendo a ter uma estrutura mais ponte, tá vendo? Ó, mais próximo de zero, né? Então esse valor aqui sendo zero, esse aqui também está mais próximo de zero, está mais com cara de ponte. À medida que eu tenho o link mais forte, né, e o forte, lembrando, o link forte aqui é conversar no celular, é ter falado muito. Então, interagiu muito, a estrutura dessa rede, né, tem um reflexo ali, ele tem menos cara de ponte, quer dizer, tem amigos entre si, né, ele tem outras pessoas nessa rede celular que também são interseção entre eles, né? Então, à medida que eles conversam mais, tem mais a estrutura da rede também. A estrutura da rede tem essa característica de ter mais amigos entre si. Então, repara que ficou crescente, né? Está bem crescente, ó, né? Esse dado tem algum desvio aqui que não faz muito sentido, né? Dado empírico é assim, a coisa cai quando vai chegando próximo de 1. São os casos de exceção, né? Mas de maneira geral, a tendência ao longo de quase todo o dado ordenado aqui, os 100% dos dados, né? A gente tem, ó, desde aqui até aqui, tirando os extremos, a gente pode observar que é crescente, né? Então, o gráfico original ele tem um pouco mais de detalhes. Esse aqui é o gráfico original apresentado no artigo e ele coloca duas outras questões aqui, tá? Para fazer uma comparação, você tem essa coisa que está crescente. Esse aqui é o dado real, ó, true, né? Para comparar ele com alguma coisa, né? O que eles fizeram? Eles usaram essa ideia aqui de permuted weights, né? Pesos permutados. A ideia mantém-se a mesma estrutura, tá? Mantém-se a estrutura, só trocou
os pesos, que são o tempo que a pessoa conversou com a outra. Então, mantém-se aquele mesmo grafo, a estrutura de link fraco e forte permanece, porém embaralha os pesos. Quem conversou com quem ficou tudo trocado, né? Se teve um cara lá que conversou 10 minutos, o outro conversou 100, eles podem ter sido trocados. Então, perde esse padrão crescente que a gente está observando aqui, ó. Esse padrão aqui não deveria ser visto aqui. E é exatamente o que acontece, ó. Ficou uma reta, a coisa se perdeu, né? Ele se ordenou pelos pesos, mas aí não faz muita lógica com a estrutura da vizinhança, tá? Com o overlap da vizinhança aqui. E aqui tem uma outra métrica que é o betweenness. O betweenness, vocês vão ver isso em detalhes quando isso for ensinado. Você pode entender o betweenness como a quantidade de caminhos mínimos que passam por uma aresta, tá? Sem entrar tanto em detalhe em como que ele é medido, mas você pode pegar uma aresta qualquer e ver quantos caminhos mínimos passam por ali. Isso dá uma boa ideia do que é o betweenness, tá? Então a gente pode ver que o betweenness, ele ocorre, apesar de ter alguns desvios, a coisa não segue tão fluida, né? A gente aqui, ó, começa meio dá uma subida, caída e tal, mas de maneira geral ele vai decrescendo, né? E aqui fica bem claro também, ó, ele vai decrescendo aqui, de acordo com os links ordenados, né? A gente está comparando com, então os links estão ordenados em termos de peso e o betweenness cai. Então, o que a gente tem, o que é a ideia aqui? Se o cara tem mais cara de ponte, né? Ele ali passa muito o caminho mínimo, né? Se ele tem mais um cluster fechado, ele está mais nas bordas da rede, então ele passa um pouco os caminhos mínimos. Então, olhando o betweenness e o peso, a gente vai vendo que pesos mais fracos, né, tem betweenness mais altos, de maneira geral. Pesos mais fortes na comunicação passam menos caminhos mínimos por eles, ou seja, eles estão menos centrais na estrutura do grafo, eles estão conectando menos os componentes desse grafo, né? Se passam menos caminhos mínimos por eles. Espero que tenha ficado claro, né? Um gráfico, essa parte da ordenação não é tão trivial, mas eu vou até mostrar mais uns exemplos aqui do próprio paper que fica bem fácil. Aqui a gente tem esse grafo, né, de comunicação, esse gráfico que a gente está apresentando aqui desse paper, né? E aqui a gente tem o peso, né, da comunicação, quanto tempo a pessoa ficou conversando, dentro dessa estrutura desse grafo. Repara que quanto mais vermelho, né, vai do amarelo aqui até um rosa ali, ó. Quanto mais avermelhado, é sinal de que teve mais, é um link mais forte, tá? Conversou mais, né? Então vamos ver onde estão os vermelhos, ó. Repara que tem muito vermelho nesses clusterzinhos fechados e tal, né? E aqui, ó, amarelo, tá vendo? Aparece aqui, ligando componentes, tá vendo? Era exatamente isso que o Mark Granovetter trouxe no trabalho dele, né? Ele tentou explicar e conectar essas coisas. Falou, olha, né, aqui é o link mais forte, aqui, né, são links mais fracos, são conhecidos, aqui são amigos mesmo, né? Então, tá vendo? Clusterzinhos está bem vermelho, ó, e a conexão entre eles bastante, né, amarelado, verde, no máximo assim um azul, de vez em quando a gente vê. Aqui acaba sendo um cluster só, né? Tem bastante vermelho. Esse cara aqui conversa demais, pelo jeito, ó. Falou com todo mundo ali, né? E aqui tem um azulzinho ligando, tá vendo? De vez em quando você vê um vermelho ligando algum clusterzinho e tal, mas é isso, dado empírico, né? De maneira geral, você percebe mais amarelos, verdes ligando os componentes, tá vendo? Para não deixar dúvida, vou mostrar aqui na próxima figura um grafo, né, onde a gente colocou as arestas permutadas. Então, ó, repara que o vermelho, então, ele deveria vir para as conexões no meio, tá vendo? Ele deveria sair dessas arestinhas aqui que estão conectando clusterzinhos e passar a conectar componentes. Ó, vermelhou o grafo bastante, tá vendo? Aqui é a mesma rede, porém a gente embaralhou o peso das arestas, simplesmente pegou a mesma rede e saiu trocando, né? Embaralhando mesmo aleatoriamente ali. Tá? Então, repara como o vermelho apareceu muito mais conectando agora os nodos, né?
que é aquela curva do permuted weights que é apresentada, seria esse grafo aqui. Né? E os verdes, os amarelos, eles vão muito mais para as bordas aqui. Né?